Alô, rapaziada, estamos juntos aqui mais uma vez aqui no programa Conexão Manancial. Poxa, para minha alegria, né, tá trocando contigo aí, falando com você e ouvindo também os muitos comentários que você tem mandado para a gente. Muito legal, obrigado pelo sucesso, obrigado pela colaboração prestimosa dos compartilhamentos que você tem feito, né? Muito obrigado, sinceramente, por essa audiência que você tem concedido à maior, melhor e mais importante rádio evangélica na web, que é a nossa Manancial. Hoje estamos aqui no Conexão Manancial com um ilustre convidado, o evangelista André Luiz, da Assembleia de Deus Central de Éden, São João de Meriti, nosso bairro, nossa cidade vizinha, e que vamos trocar algumas coisas acerca das coisas do Reino de Deus. Antes disso, quero trazer o evangelista André para fazer a saudação inicial a você, ouvinte e telespectador do Conexão Manancial. André, muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, professor Cláudio Duarte. A paz do Senhor, a todos os web ouvintes conectados com a gente. Vamos colaborar e refletir, né, sobre alguns temas importantes acerca da teologia. Eu tenho certeza que vai ser um programa de qualidade, como já tem sido. Amém. Eu quero conhecer, nós estamos até há pouco no programa ao vivo, estávamos falando de uma iniciativa de alguns empresários, acho que os caras não têm nada a ver com, são seculares, em que eles criaram lá o Bar Gospel, né? Esse título, esse nome que para mim tem cheira muito mal, mas isso aí é problema meu, não é seu, né, cara? Mas eu queria saber de você o seguinte: o mundo influencia mais a igreja hoje, ou nós ainda influenciamos neste mundo que aí está? Eu acho que ocorrem as duas coisas. Uma parte da igreja, porque hoje o protestantismo é muito retalhado, né? Infelizmente hoje é uma diversidade de denominações, até refletindo sobre esse tema da reforma, em algumas palestras comemorativas, eu disse que antigamente você abria a igreja por questão de doutrina, diferença doutrinária. Então, você não acreditava no batismo infantil e outro acreditava. Então você tinha um motivo para fazer um cisma. E hoje em dia o que você vê é uma proliferação desenfreada, igrejas que a gente chama aqui o apelido de cabecinha de porco, ou seja, você abre sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de formação, sem chamado. Então existe essa igreja que, infelizmente, ela quer atrair o mundo com igualdade, sendo igual ao mundo. E eles promovem esse tipo de evangelho miscigenado, pagão, onde você mistura bar com evangelho, coisas que não tem nada a ver, né? Vício. E você procura entretenimento. E além dessas iniciativas, que, como o senhor falou, algumas vezes são pontuadas por empresários e apoiadas por pastores, existem iniciativas que são promovidas pelos próprios pastores de entretenimento, também para a juventude, onde o camarada, a própria igreja faz uma rave gospel, ou faz uma micareta gospel, achando que vão atrair aquelas pessoas dessa forma. E existe uma outra parte da igreja que vê isto como um contrassenso, como um absurdo, e que a igreja atrai exatamente pela diferença. Você tocou num ponto, evangelista André Luiz, que eu acho muito legal, que tal, daí queria encaixar uma segunda pergunta. Eu também creio, assim, olhando esse panorama chamado evangélico, há uma luta entre aspas, entre correntes. Essa corrente que está querendo colocar a igreja no mundo, usando estratagemas de marketing para atrair possíveis consumidores, usuários, e há uma igreja que está cada vez tentando se desvincular desse tipo dessas coisas, né? dessas armas seculares, e voltar ao evangelho genuíno, bíblico. O que hoje você consegue perceber, intuir, para que lado o Brasil estaria
possivelmente caminhando ou sendo mais forte? Que corrente hoje estaria mais forte, na sua visão? É uma análise bem difícil. Eu acredito que, por exemplo, porque existem regionalismos, né? Então você fazer uma análise no país é difícil de eu apontar com uma afirmação. Acredito que em algumas regiões esse evangelho místico, sincrético, ele está à frente no sentido de estar crescendo, enquanto as igrejas que são bíblicas estão decrescendo, né? Digo em termos de quantidade, Sim. até em termos de influência, e em outras regiões do país acontece o inverso. No nosso aqui, o Rio de Janeiro, estamos mais próximos, evidentemente, o que você percebe? Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho sentido, eu trabalho com o seminário, uma busca das igrejas, dos pastores, de qualificação, de ensino. Aqui nós temos um problema que aqui é o ultrapentecostalismo, né? Essa coisa do evangelho onde é um pentecostalismo sem doutrina, movimentos estranhos, cultos manipulados para que determinada manifestação aconteça, e aqui há um problema grave nesse aspecto. Mas eu vejo que a igreja que tem buscado uma direção mais bíblica, ela tem tido mais força nesse momento, se levantado, tendo voz. O que acontece? Eu trabalho com apologética, e a apologética é um instrumento, porque se você não denuncia, você acaba criando uma imagem de que é uma mesma igreja, e essa imagem tanto para os de fora quanto para os que são de dentro. Eu estou pegando alguns ganchos, que aí eu queria encaixar mais uma pergunta em cima de uma afirmativa que você fez há pouco e que está na linha contrária de muitos pastores, e que eu sou a favor da corrente que você coloca e contra esses pastores. Eu tenho visto e ouvido alguns pastores, eu vou chamá-los assim, dizendo que crente, e isso é um pensamento que se dissemina, crente não tem que denunciar, aliás, crente, segundo eles, não deve julgar. E eu, olhando o evangelho todo, né, lendo o evangelho todo, a partir de Jesus e a partir de vários apóstolos, tudo que eles nos ensinam, principalmente Paulo, é julgar tudo, discernir tudo e não ter o menor constrangimento, pelo contrário, ter desassombro, intrepidez e coragem para denunciar. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque a gente precisa, uma das ideias minhas da rádio, do programa, não é manipular ninguém. Eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu falo, mas levar as pessoas a pensar, porque tem muita gente hoje sendo manipulada por pastores, falsos pastores, que encobrindo o seu pecado, querem levar a igreja, levar a você, né, a não pensar, a não julgar, a não refletir e a não denunciar, o que tem sido campo fértil para vicejarem picaretas, pilantras de toda espécie. Por favor. Pois bem, como que essas pessoas que estão dentro da igreja vão discernir o que é certo ou errado se nós, líderes, não levantarmos a nossa voz contra aquilo que é errado? Quando você faz apologética, defende a fé cristã, você está dando àquela pessoa condição de discernir o que é o certo e o errado. Como os que estão de fora vão julgar, né, que nós somos uma igreja diferente de determinados movimentos, se nós não falarmos. Infelizmente, essa questão do não julgar, ela está ligada a um autoritarismo, a um coronelismo que foi criado. Então você pega e cria uma doutrina, um senso comum. A Bíblia não ensina a não julgar. A Bíblia ensina, quando Jesus fala, critica o juízo, ele fala do juízo temerário. Ou seja, como eu vou retirar o cisco do seu olho se eu tenho uma trave no meu? Aí ele diz, tira primeiro a trave, depois você tira o cisco. Ele não está dizendo para não tirar, né? E o próprio Jesus vai dizer, julgar segundo a regra da justiça, não segundo a aparência. Paulo vai dizer, vocês não sabem julgar as coisas mínimas, como vão julgar as coisas celestiais? A Bíblia manda julgar as profecias,
A Bíblia manda discernir os espíritos, ou seja, Jesus foi um apologeta, ele condenou muitas vezes os falsos profetas, acautelado dos falsos profetas, né? Fermento dos fariseus. Falando dos frutos. João combateu os falsos profetas no seu escrito, dizendo que aquele que não vem em carne, que diz que Jesus não vem em carne, é o espírito do anticristo. Paulo combateu os judaizantes, ou seja, isso não tem nenhum respaldo bíblico. Isso infelizmente, algo que foi criado justamente para proteger a liderança de críticas. Sim. E aí depois isso virou um senso comum, tipo uma lenda urbana, e hoje essas pessoas se acomodam disso aí. E quem faz a denúncia é tido como errado, a ponto de inverter o texto, por exemplo. Se você denuncia, aí diz assim, ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, quem faz o escândalo é você que denuncia o falso. Quando que Jesus está dizendo ali, você leu o texto claramente, e aquele que por vem o escândalo é o que escandaliza. E outra coisa, evangelista, um trecho que eles usam, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Isso é de uma imbecilidade siderúrgica, bicho. É mais um texto que é colocado pessimamente colocado, justamente para você criar uma áurea de autoridade exacerbada. Isso é o próprio Deus. Não tocar no ungido, eu sempre digo isso quando dou em sala de aula, eu falo, gente, Davi está falando de matar. Pô. Ele está falando, eu não vou assassinar. Não é? Ele não está falando de crítica, ele não está falando de nenhum combate ideológico. E além disso, você pode retirar um texto do Antigo Testamento narrativo e fazer dele uma doutrina. Se você não pode fazer isso no Novo Testamento, quanto mais no Antigo Testamento. Enfim, infelizmente hoje não, eu acho que de certa maneira o profetismo, que por ser profeta está ligado à denúncia, não ligado a que as pessoas às vezes imaginam que é um profeta. Isso é outro. Nem todo profeta era vidente. Isso. E as pessoas imaginam que o profeta é só vidência e profetizar sobre o futuro. Ele denunciava o seu tempo. Exatamente. Nem sempre o profeta falava do futuro. Isso. Muitas das vezes ele falava, na maioria das vezes, das questões do presente, denunciando a injustiça. Isso. E hoje você fazer profetismo e apologética, você é um marginal. Você está relegado à marginalidade. Hoje eu já acostumei com isso. Bom, eu às vezes acho, evangelista André Luiz, que tem horas que é bom você ser marginal, no sentido de estar à margem desse senso comum distorcido. Eu acho que margem daquilo que é saudável. Sim. De certa forma, o profeta... Você vai andar sozinho, né? De certa forma, existiam os profetas palacianos, igual Natan, mas a maioria era marginal, estava longe do templo. João Batista também é praticamente um marginal, nesse sentido coloquial da palavra. No começo, quando eu comecei a fazer apologética, eu sofria muita retaliação. Hoje o pessoal costuma não, porque eu sou pregador. Aí você associar a mensagem, a figura do pregador com um apologista é complicado. Porque se você fala contra o camarada que coloca a arca na igreja, aí ele não te chama, não é? Então no começo você dizendo, não, mas vai fechar muita porta para você, mas eu dizia, poxa, não é a minha escolha, Deus me chamou. Então assim, eu não posso privilegiar uma vocação em detrimento de outra. Né? Há escolhas a serem feitas, não tem jeito. Né? Não tem, e a gente, isso, a gente estava falando um pouco no programa, não tenho nenhuma dificuldade na relação do cristão com a política. Nenhuma mesmo. Mas tem total dificuldade em relação a essas pessoas que são aí eleitas com esse chamado voto evangélico e o que eles estão fazendo com essa confiança depositada, muitas vezes, na maioria das vezes, por evangélicos tolos, tontos, inconsequentes, que não têm visão, que acham que política é algo carnal, e eles são muito espirituais, né? Não podem se imiscuir nesses assuntos terrenos, parece que eles vivem eteriamente, e a gente precisa cada vez mais desenvolver o senso crítico em relação a essas pessoas. Chega, está cheio de políticos se elegendo aí, vão bater na sua porta, sendo eleitos com voto evangélico, picaretas, corruptos, safados, e que não tem absolutamente nenhum compromisso com o evangelho do reino de Deus, a não ser com o seu próprio ventre. Não vou citar nomes, mas você sabe quem eu estou falando. Estão
estão aí o cara decora 3 ou 4 versículos bíblicos, a glória da segunda casa será maior que a primeira, dá a paz do Senhor, chama o cara de varão e a mulher de varoa, e entra lá levado por pastores, manipuladores, falsos líderes, e estão aí enganando. Cuidado, meu irmão, seu voto é fundamental, não é a salvação do mundo, a salvação do mundo é Jesus, mas exercício de cidadania saudável é fundamental, e nós somos a vanguarda desse mundo, cara. Vanguarda moral, vanguarda ética, porque nós temos um bom tesouro como depositários. E a gente precisa saber em quem e como nós vamos influenciar e salgar esses dias que estão aí, que são maus. Não, é verdade, como o senhor disse, durante um tempo nós demonizamos a política, né? A política é a coisa do diabo e ficamos completamente relegados a isso. E hoje, infelizmente, o que a gente vê são aproveitando da política de uma maneira errada. Então, eu apoio em troca do cimento da obra da minha igreja, eu apoio em troca de terreno para a minha igreja, eu apoio em troca de indicar pessoas para ser assessores, ou alguém da minha família, ou eu mesmo. Ou seja, é a má politicagem, tudo aquilo que a gente odeia. Eu, como o senhor falou, não sou contra o envolvimento do cristão na política, nem até o envolvimento de líderes com a política, mas debaixo da ética do evangelho. Ou seja, se você quer fazer uma doação para a igreja, fique claro que eu não estou sendo cooptado, não é? Fique claro que eu não tenho obrigação política com você. Ainda que, se eu entender que devo te apoiar, te apoiarei. Mas a partir do momento que você fica com uma troca, pagamento que é troca, ou seja, que não é alguém que veio e quis ajudar num projeto, né? Às vezes eu posso ter um projeto social e um vereador vem, quer fazer alguma coisa, se aquilo é de boa vontade, não há problema nenhum. A junção entre o Estado e a igreja em prol da sociedade. Mas se aquilo vai te deixar preso àquela pessoa, porque depois ele vai ser denunciado e você vai ter que continuar apoiando ele, porque aí virou favor. E aí, como o senhor falou, pessoas que não são crentes assumindo o púlpito da igreja, e depois de um tempo ele está preso, como aconteceu aí notoriamente, né? Políticos conhecidos que estavam aí no meio de grandes lideranças e estão na cadeia. Então, você que é líder agora em 2018, eu espero que você seja prudente. Com certeza, é um belo conselho. Evangelista André Luiz, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você, por gentileza, deixasse uma mensagem final para os ouvintes, para nós do Conexão Manancial, e anunciasse lá o seu ministério, ou na igreja, ou no seminário, os seminários onde você desenvolve a sua atividade. Fique à vontade para fechar aí a sua participação conosco. Amém. Primeiro quero agradecer ao professor Cláudio Duarte pelo convite, foi um prazer estar aqui. Aqueles que nos assistem, que estão aí conosco, aí conectados, é muito bom estar com vocês, Deus os abençoe. A palavra que eu quero deixar é relativa aí, nós passamos agora aqui a questão da Reforma Protestante, sola Escritura. Amém. A Bíblia é a nossa autoridade de regra, de fé e prática, e o entendimento correto dela é essencial para uma vida correta. Eu tenho um ministério de ensino, tenho um seminário chamado Paideia, que significa pedagogia em grego, e ele funciona em algumas igrejas, e se você estiver ouvindo, tiver um interesse de abrir um núcleo, amém, você pode me conectar lá pelo Facebook, é v.andreluiz com S, ou pode me chamar pelo Zap, é 97209-5250. Repete, por gentileza. 97209-5250, Seminário Básico de Teologia. Amém. Tem uma escola de teologia à distância também, que é www.cursopaideia.tk, www.cursopaideia.tk. Ou o telefone que eu deixei também é convite para pregar. Deus nos abraçou com esse ministério múltiplo da palavra. E em último lugar, dia 7 de dezembro agora, o lançamento do meu primeiro livro, uma ficção cristã. Muito obrigado, foi um presente que Deus me deu. Vai ser realizado ali em Nova Iguaçu, eu tenho postado nas minhas redes sociais, tá? Será a comunidade Nação Eleita, na Avenida Abílio Augusto Távora. Agora eu não me lembro o número exatamente, mas é um endereço fácil de encontrar. Mas mais perto, se Deus permitir, sim, ou você volta aqui no programa
das 10, resenha, Amém. ou a gente faz aqui um comercial aqui. Obrigado. E aí, quem estiver aqui por perto, puder participar, 19h30, 7 de dezembro. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado e, se Deus quiser, até uma próxima edição do seu programa Conexão Manancial. E siga na Manancial, www.manancialradioweb.com.br. Baixe agora o nosso aplicativo.